Oiê, eu sou a Max. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas tatuagens, vou mostrar pra vocês, falar sobre a dor, significado, enfim. Então vamos começar. Bom, gente, eu fiz a minha primeira tatuagem com 16 anos, então não faz muito tempo que eu tenho tatuagens. Eu não acho que eu tenho tantas, mas vocês pediram bastante, vocês sempre perguntam sobre as tatuagens, e todo mundo sempre me fala que é um bom vídeo pra me trazer, então eu decidi trazer pra vocês. Eu vou falar na ordem que eu fiz, e aí eu vou falar um pouco sobre o significado e sobre a dor. Conforme eu for fazendo mais tatuagens, eu vou atualizando esse vídeo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, ou sugestão de outro vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Vou pedir pra você já deixar o like, já se inscrever pra mim, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo pra me dar uma força. Me segue lá nas minhas redes sociais. Eu não sei vocês, mas eu adoro ficar vendo vídeo de tatuagens e vendo as tatuagens dos outros e o significado, eu acho muito interessante. A minha primeira tatuagem, como eu já havia dito, eu fiz com 16 anos. Foi um presente de aniversário e é uma tatuagem... As minhas duas primeiras tatuagens eu sempre soube que eu ia fazer, eu sempre tive na minha mente, eu vou fazê-las em algum momento, então eu já tinha certeza dela. Então a primeira é o Continue, eu tenho o Continue escrito no meu pulso direito, e aí o I é um ponto e vírgula. Então eu vou explicar a história dessa tatuagem. Eu sempre quis tatuar um ponto e vírgula por vários motivos, e aí quando eu tava procurando a inspiração, o jeito que eu ia fazer, eu vi assim, escrito Continue, eu achei muito lindo, e eu falei, não, vai ser essa que eu vou fazer. E aí eu fiz, eu ia fazer no braço esquerdo, só que na época meu braço tava muito machucado. E aí eu não consegui fazer, minha mãe também falou, melhor você fazer no direito, que tava menos machucado. E aí eu fiz e eu não me arrependo. Na época eu falava que eu ia fazer essas tatuagens aqui, no meio do braço, pra eu não fechar, porque eu sempre quis fechar, mas eu falei, não, vou fechar, porque na época eu ainda queria fazer medicina. Mas aí eu desencanei, eu falei, não, eu vou fechar meu braço sim, porque é o meu sonho, eu gosto, me faz me sentir bem, me dá muita autoestima. Então eu decidi isso. E a cicatrização do Continue foi assim, muito boa. Eu não usei pomada nem nada. A única coisa que eu fazia era usar o plástico, que eu usei por bastante tempo. Na época eu usei o filme ainda. Eu lavava com sabonete de bebê. E aí eu hidratava com o meu hidratante que eu uso até hoje para as minhas tatuagens. Eu vou mostrar pra vocês qual que é. Eu uso esse aqui da Neutrogena. Ele é sem fragrância porque eu tenho alergia a cheiro. Foi o que o tatuador me recomendou e como eu já conhecia, eu uso. Eu gosto muito dele, ele não dá alergia, porque eu tenho alergia a alguns hidratantes. Eu acho ele muito bom, ele mantém a tatuagem bem pretinha, bem certinho. E é isso. Sim, eu não usava nenhum cosmético nos primeiros dias. Não passei protetor solar nos primeiros dias. O tatuador me recomendou a não fazer isso. Eu não comia alimentos remosos, que são alimentos gordurosos, carne de porco, ovo, chocolate, esse tipo de coisa, sabe? Então eu fiz tudo certinho e cicatrizou super bem, não deu o menor problema. Então eu vou falar sobre a dor agora. Não doeu nada, sério, te juro, eu não senti nada. No finalzinho da tatuagem eu senti uma ardência, mas não parecia, sabe, que era uma tatuagem, porque eu achei que ia doer demais, porque era no pulso. Eu tinha amigos que tinham aqui e falavam que doía muito, e assim, pra mim significa que continue, sabe, você deve continuar, não é o fim da sua história. Você ainda tem um percurso pra seguir, um caminho. Então eu fiz uma época que eu ainda me mutilava, e foi um incentivo, sabe, pra eu olhar sempre e falar que não, eu deveria continuar aqui, sabe? E também de ver, sabe, a tatuagem tá aqui, eu não quero estragar ela. Então foi um grande incentivo pra mim e foi um dos motivos da minha mãe deixar eu fazer, porque era um contexto inteiro e foi uma ótima tatuagem pra primeira, eu não me arrependo nem um pouquinho, nem... E acho que é uma das tatuagens mais importantes pra mim. De todas que eu ainda pretendo fazer na minha vida, eu acho que sempre será uma das mais importantes. A segunda tatuagem é o Yeshua, que eu tenho no mesmo braço direito, tenho aqui em cima. E foi a mesma coisa, eu ia fazer também no braço esquerdo, eu acabei fazendo no direito também. Foi uma tatuagem que eu sempre soube que eu ia fazer. E pra mim ela tem um grande significado, muito importante, eu acho ela muito linda. A fonte, sempre pensei nela exatamente como ela é. Quando eu fiz eu achei que tava torto, porque o braço tem esse... O braço não é reto, né? Ele tem essa curvinha. E aí eu achei que tava torto, eu fiquei desesperada, mas não, depois eu vi que tava certinho. A cicatrização foi boa também, eu tive os mesmos cuidados da Continue. E assim, foi de boa, mesmas coisas. A do Yeshua significa pra mim salvação, significa Jesus, salvação. E me lembra que Jesus sempre está comigo, e que Ele me salvou. E que Ele nunca vai me abandonar, que Ele tá comigo, então é uma coisa que eu sempre quis ter comigo, no meu braço, escrito. E eu tenho, e eu gosto muito dela também. Minha mãe deixou porque sabia que eu nunca ia me arrepender. O significado é o significado pra mim, foi o motivo de eu ter tatuado. Pode ser que você pense em outra coisa, enfim. Outra pessoa tenha a mesma tatuagem com outro significado.
isso é algo bem pessoal. E aí eu vou falar pra vocês da dor. Foi a mesma coisa do continue. No final, ela deu uma ardênciazinha, mas não foi uma dor, sabe? É bem de boa. A minha terceira tatuagem é no braço esquerdo, é uma rosa com o nome da minha mãe, tá escrito Inês. E eu fiz porque é o nome da minha mãe, é uma pessoa que sempre esteve comigo, sempre me ajudou. E é a rosa que Deus me deu. Sobre a dor dessa tatuagem, foi nada, literalmente foi nada. Essa doeu menos que as anteriores e eu não senti nada. E quando eu fiz essa tatuagem, eu retoquei o Yeshua. Ele não tava desbotado, mas o tatuador retocou, eu não sei porquê. E aí aqui eu não usei o filme, eu usei aquele plástico, acho que é Tropical Derm o nome. Vou deixar o nome aqui pra vocês. Eu não passei pomada nem nada, só lavei com sabonete de bebê. E usei o Neutrogena que eu mostrei pra vocês. Quarta tatuagem eu tenho no meu braço esquerdo. E aí, o lugar dela, vou falar sobre o lugar primeiro. Eu queria fazer aqui, na parte de dentro. Mas o tatuador me convenceu a fazer aqui. Só que eu me arrependo, era pra me ter feito aqui. E aí tá escrito seja forte e corajosa, e aí eu vou explicar o porquê pra vocês. Ela foi inspirada em um versículo de Josué 1:9, e aí eu vou ler pra vocês entenderem pra dar o contexto, tá? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O versículo por si próprio já dá o significado da minha tatuagem, mas eu vou explicar pra vocês porque esse é o intuito do vídeo, né? Essa tatuagem foi a mesma coisa do Continue, o mesmo contexto. E aí, é pra me lembrar que eu sou forte, independente do que aconteça, que Deus é minha força. E que com Ele eu sou inabalável e, enfim, pode acontecer o que houver, eu tenho que ser forte e corajosa. E isso serve pra você também, que tá passando pela mesma situação, sabe? Ou por qualquer situação. Então, não desista de nada. Continue, porque você tem a força dentro de você. É só você enxergar isso. Pra dor, não deu nada também. Essa aqui também não deu nada. Não teve aquela ardência que as primeiras tiveram. Eu achei que essa parte aqui do braço de fora deu bem menos do que a de dentro. E os cuidados foram os mesmos. Eu usei também aquele plástico que eu falei pra vocês, o Tropical Derm. E usei o Neutrogena. Sobre a alimentação, pra todos os piercings e pra todas as minhas tatuagens, que eu não falei no vídeo dos piercings, foi a mesma coisa, eu não comi alimentos remosos. A minha quinta tatuagem também foi no braço. É o meu leão, que tá no meu braço direito, que tá entre as minhas tatuagens. E esse leão foi uma inspiração na internet que eu vi. E aí eu só modifiquei, eu coloquei uma coroa em cima dele. E pra mim ele representa o leão da tribo de Judá, que é o pai em mim. Então me lembra da força, me lembra da imagem de Deus. Então minha tatuagem do leão eu fiz em 2 sessões. As outras eu fiz tudo em uma, né? Eu fiz primeiro o desenho, depois saquei não ia dar tempo no primeiro dia, né? E aí na segunda sessão a gente fez o sombreado, colocou a cor no olho dele, enfim. Uma coisa, a única coisa que eu tenho de colorida, tirando o branco, né? São os olhos, que os olhos dele são dourados, castanho, não sei. Mas nem dá pra ver. Então a dor foi bem tranquila. Doeu um pouco quando foi fazer a parte do branco. A cicatrização foi a mesma coisa. Eu também usei o Tropical Derm, usei o Neutrogena, o sabonete de bebê. E foi isso. As coisas que eu não comi foram as mesmas. A sexta tatuagem, todo mundo acha que é uma tatuagem só, o meu braço. Mas como eu fiz cada uma em um dia, eu acho que são tatuagens diferentes. Eu tenho o Ele Vive e uma cruzinha. E essa tatuagem, o local, eu ia fazer embaixo, só que não coube. Aí eu fiz em cima. É a mesma coisa, eu olho pra ela, eu acho que tá torta, mas não tá torta. Toda tatuagem, no dia que eu faço, eu olho e falo, meu Deus, porque eu fiz isso? Aí no outro dia, eu amo. Essa tatuagem me lembra que Deus habita em mim e que nada pode vencê-lo. E que Ele vive, né? E eu não estou sozinha, nunca, jamais. A sétima tatuagem é a minha tatuagem polêmica, que todo mundo que olha ou odeia. Todo mundo que olha fala, meu Deus, por que você fez isso? As pessoas geralmente acham ela bonita, mas falam, meu Deus, por que você fez isso? Ou a pessoa ama, fala que ficou apaixonada, quer fazer também. Ela também foi uma inspiração. Eu acho que se fosse hoje eu teria mudado algumas coisas. Na época eu tava, assim, muito mal. E quando eu fiz essa tatuagem, ela me deu muita autoestima. Eu fiquei muito feliz. Melhorou muito o meu astral. Eu não me arrependo nem 1% dessa tatuagem. Eu acho que eu fiz quando eu deveria ter feito, do jeito que eu deveria ter feito. E ela é um aprendizado pra mim. É a minha tatuagem do Santos, que eu falei no 15 Fatos Sobre Mim, que eu tenho uma tatuagem de time. E aí eu vou falar sobre ela pra vocês. Então, gente, essa tatuagem eu vou falar bastante sobre ela porque deu alguns problemas. Mas vamos lá. Eu fiz em 3 sessões, deu mais de 10 horas. A primeira sessão eu fiz dos escudos pra cima, fiz o número e tal. Só que eu não pintei o número, eu não terminei os escudos. Porque a dor que eu sentia foi a única tatuagem que doeu. Gente, doeu demais, parecia que tava rasgando. E aí eu não tava aguentando. E aí tava doendo muito.
E aí ele falou, você quer esperar? Porque já tinha ido muitas horas e tava dando muito. Ele falou, você quer terminar em outra sessão? Eu quero pra terminar em só mais uma. Aí tudo bem, eu fui pra casa. Tive os mesmos cuidados que eu tava tendo até então. Não comi nada de errado. Só que a tatuagem começou a craquelar, sei lá, ela ficou muito falhada, ficou muito feia. Aí eu voltei depois de muito tempo, depois que cicatrizou, né, uns 15 dias e tal. Mas acho que eu voltei depois de um mês. E aí eu fiz a segunda parte. Era pra terminar. Só que essa parte teve que refazer tudo, gente, e terminar, né, porque eu não tinha terminado, não tinha pintado o número nem nada. Teve que refazer porque ficou muito feio. E aí eu usei uma pomadinha de cicatrização. Essa pomadinha deu para as 2 últimas sessões. Só que assim, eu vou falar pra vocês, nessa primeira sessão que eu usei a pomada, eu não senti nada. Na segunda, que eu fiz a bonequinha, eu senti muito, assim, eu acho que eu senti metade da dor. Metade a pomada tirou e metade doeu. Principalmente ali na parte mais pro calcanhar e quando tava subindo mais, ali na dobrinha do joelho, aí eu comecei a usar uma pomada, porque não tava cicatrizando direito, eu não sei, eu acho que minha pele rejeitou, não sei o que aconteceu. E aí eu usei essa pomada aqui, a Cicaplast, e aí eu usei nas 2 últimas sessões, né, e fui usando. E eu achei que melhorou muito com essa pomada e hidratando a tatuagem. Mas mesmo assim, gente, ela ainda é meio falhada. Eu acho que vocês vão ver na foto, não é totalmente preto. O cabelo da menina eu achei que ficou meio ralo. Agora eu não ligo. Eu gosto dela do jeito que ela é perfeita. A única coisa que eu quero é retocar pra ficar mais preto e arrumar o cabelo pra ficar mais cheio. Porque o cabelo ficou bem ralinho. Mas de resto, gente, eu acho que não precisava daquela tatuagem naquele momento. Então eu não me arrependo de ter feito nenhum momento, então eu amo ela, é a minha, assim, esteticamente é a minha tatuagem favorita. E depois que eu fiz essa tatuagem eu tive mais segurança pra usar shorts, vestido, porque tinha aquela tatuagem ali, então eu não tinha mais tanta vergonha. Eu tenho cicatrizes na minha perna, e se isso antes me dava insegurança, a tatuagem veio me trazendo autoestima, então assim, me equilibrou. Aí eu acho ela perfeita, eu amo ela. Então, como eu falei pra vocês, doeu bastante, a cicatrização não foi legal. Mas agora eu vou falar do significado, né, que é uma coisa legal. Então, gente, eu sempre tive um sonho de ser jogadora. Só que não deu certo, enfim. E essa parte da bonequinha representa muito isso pra mim. E o resto representa o meu amor pelo Santos. E é isso, você pode falar que, você vai se arrepender, não sei o quê. Mas eu sei que o Santos nunca vai me abandonar e eu nunca vou abandonar ele. Então é isso. Ela tem um grande significado pra mim, mostra um pouco do meu sonho, da minha vida. Mas que tudo se encaixou mesmo, não sendo como eu imaginei que seria, tudo se encaixou e quem sabe um dia não... E a última tatuagem, infelizmente, é a última, poderia ter mais umas 10 pra mim falar, mas é a última. É a tatuagem que eu fiz no meu pescoço, então ela é bem pequenininha. Eu ainda quero fazer mais tatuagem no pescoço, fazer uma tatuagem na nuca, uma no pescoço bem grande, só que eu fiz essa pra testar, né? E eu gosto muito dela, eu sempre quis fazer desde criança. Então foi isso, eu espero que eu tenha conseguido passar o significado pra vocês da maneira mais pura, da maneira mais sincera. Esses são os significados das minhas tatuagens, são as coisas importantes pra mim. Até o momento eu tenho só essas, eu gostaria de ter muitas mais, eu já sei algumas que eu vou fazer. Mas falta oportunidade, né? Se você tem uma tatuagem parecida com a minha, se você tem alguma tatuagem que tem um significado parecido, ou se você tem qualquer outra ou não tem, enfim, comenta aqui embaixo. Se eu falei alguma coisa errada, me corrija aqui embaixo também. Se você tem alguma dica pra cicatrização de tatuagem, enfim, deixa aqui embaixo. Se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta, ativa o sininho, me segue nas minhas redes sociais. Obrigada por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.